Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de outubro de 2023, que acabou de sair do DECRA 11, é um fiagro de crédito, né? Foi AG Imobiliário de Crédito. Então, fique ligado para você saber informações atualizadas do DECRA 11. E se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o seu like, é tudo de graça, mas você ajuda muita gente aqui no canal. Eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada aí direto você vai baixar direto do site da B3 sem nenhuma identificação. E também o link do nosso grupo do Telegram também está na descrição do vídeo. Vamos lá então. DECRA 11, relatório de outubro, né? Fundo aí de crédito ligado ao agronegócio, ele que tem o objetivo de investir em CRAs e também em CRIs ligados à cadeia produtiva do agronegócio. É para investidores em geral, e tem desde janeiro de 22, eu sou cotista do fundo, tá? Tem um dos meus 3 fiagros, é o DECRA 11, dentre os 3 a minha segunda posição, tem aí em torno de 30% no DECRA 11, até um pouco menos agora que eu comprei uns VGs 11 agora, né? Então deve ter em torno de 20 a 25% no DECRA 11, né? E é um fundo que eu tenho aí praticamente desde o início, né? Lá desde março, ali, fevereiro, março, que eu tenho ele na carteira. Bom, prazo de duração dele indeterminado, condomínio fechado, é de gestão ativa, né? Títulos de valores imobiliários, é um fundo de papel. O código de negociação dele na bolsa de CRA 11, quase 20 mil cotistas na sua base, e o gestor é o Devan Asset Investimentos, administrador e custodiante é o Banco Daicoval, e essas são as taxas cobradas aqui, né? 1% de administração e gestão, mais uma previsão de taxa de performance de 10% do que exceder 100% do CDI. Provavelmente está pagando taxa de performance, o fundo está com um yield aí bem grande, acima do CDI, né? E é um fundo pequeno, né? Tem quase aí 65 milhões de patrimônio líquido, cota patrimonial 9,57, só que no mercado sendo negociado aí, pelo menos no relatório fechou a 9,25 e a negociação está em torno deste valor mesmo, um pouquinho descontado aí no mercado, e dividendo ele anuncia ali no quinto dia útil, né? Aqui é a DataX, então ele anuncia no quinto dia útil e paga no 10º dia útil do mês subsequente ao que ele faz referência. Bom, aqui alguns indicadores, alguns números dos fundos destacados aqui, né? O fundo que anunciou novamente 12 centavos por cota, segue fazendo essa distribuição que dá um dividendo yield em relação ao mercado de 1,30%, né? E em relação ao valor patrimonial dá em torno de 1,25%. O fundo tem ali parte da carteira, né? Na verdade, 3/4 da carteira, ou 75% indexado ao CDI, e o restante indexado ao IPCA, e tem um pouquinho também de valor em caixa. A carteira está 100% adimplente, 96% dela é alocada em ativos de crédito do agronegócio, ou seja, os ativos alvo, né? E o fundo ainda tem um resultado retido aqui de em torno de quase 3 centavos por cota, e o dividend yield está em quase 16%, então acima do CDI, né? E se a gente comparar aqui o percentual, quanto está acima, é como se fosse 153% do CDI, é o que o fundo atualmente está com, a rentabilidade do fundo atual. Dentro dos indicadores econômicos, né, que é a carteira indexada, no mês de outubro o CDI foi de 1%, no acumulado dos últimos 12 meses está em 13,4%, acima da Selic, inclusive, né? E o IPCA 0,24% foi no mês de outubro, esse aqui mês de setembro, né, provavelmente. Mês de outubro, né? Saiu agora no final de outubro, final de novembro, então provavelmente já é mês de outubro, e 4,82% é o acumulado nos últimos 12 meses. Ele fala aqui sobre os rendimentos, então, que a gente já falou, os números que a gente já comentou aqui em cima, né? Mais para baixo ele fala sobre a carteira, que se encontra saudável, adimplente, todas as obrigações aí estão em dia, e o fundo, como ele ainda é um fundo pequeno, né? Mas a gestão segue trabalhando na diversificação da carteira. Então, ele fala que no mês de outubro foi acrescentado aí um CRA Solinftec, empresa de tecnologia e dados de inteligência artificial dentro da fazenda. Então, ajuda aí ao produtor a tomar decisões através de um
da tecnologia, né? Então, o fundo aí segue tentando fazer essa diversificação na carteira, apesar daí de o fundo ainda ser um fundo pequeno, né? Então está um pouquinho abaixo do valor patrimonial, fica meio complicado fazer qualquer tipo de emissão, né? Mas o fundo segue tentando mesmo assim fazer essa diversificação. Ele fala aqui que o ativo possui remuneração, esse ativo de CDI mais 5,5% e vai representar aí 2,3% da carteira atual do fundo. Tem as garantias aqui, né, previstas, né, fiança inclusive. Fiança cruzada das companhias localizadas nos Estados Unidos, na América Latina. Então, tem aqui as garantias referentes a esse CRA. Dentro da DRE gerencial, o fundo em outubro teve receitas aqui totais de R$ 831 mil, né, aumentou um pouquinho em relação a setembro. Despesas totais está estabilizada, 63 milhões de reais, 63 mil reais, né, que é tudo com mil ainda, né, um fundo pequeno. Então, 831 mil de receitas, 63 mil de despesa. O fundo complementou, inclusive, aqui em quase 40 mil, utilizando o saldo não distribuído, né, dos resultados, e distribuiu 808 mil reais, né, o que deu 12 centavos por cota novamente. Fundo mantendo aqui os 12 centavos aí desde julho, né, 12 centavos por cota, uma ótima distribuição, inclusive, né, com base principalmente no valor, né, mais de 1,3% de yield no mês, né, então realmente acompanhando aí boas rentabilidades, né, inclusive dos outros fundos, dos outros fiagros, né. E o valor de mercado aqui encerrou a 9,25, está aproximadamente a esse valor mesmo, né? Tem se mantido aí nos últimos 3 meses nesse patamar de 1,21, 9,20, 9,25. E a cota patrimonial segue ali com uma pequena redução, e encerrou outubro a 9,57. Saldo em reserva do fundo ainda está em 182 mil reais, né, em torno de quase 3 centavos por cota. Mas vamos ver lá o informe mensal, quanto realmente ele tem em caixa, porque esse aqui é o saldo de caixa dos resultados não distribuídos, mas tem ali o saldo de caixa que não veio dos resultados do fundo. Vamos lá ver? Informe mensal de outubro, então o fundo está com os ativos aqui, né, conforme está lá nos relatórios, e disponibilidades. O fundo tem mais de 3,2 milhões de reais em caixa. O fundo não tem utilizado o caixa, a não ser o caixa que ainda não foi distribuído dos resultados, né? Então o fundo está com uma situação financeira até confortável, porque não tem feito aí distribuições, não tem queimado caixa, né? Então, o que ele está queimando atualmente é somente os resultados não distribuídos, né? Aqueles 5% que normalmente o fundo retém, né? Historicamente, é isso que ele está distribuindo, mas o caixa do fundo total atualmente é de 3,2 milhões de reais. E aqui na composição mensal, né, por cota, a gente verifica aqui os resultados, né, inclusive desde o início o fundo já distribuiu R$ 2,48, lembrando que é um fundo na base 10, o dividend yield segue aqui com uma média de 1,30, então excelente também. E na liquidez do fundo, o fundo segue com a liquidez estabilizada em torno de 4 milhões de reais no mês, que dá em torno de 200 a 300 mil de volume de negociação diária. É um fundo pequeno, né? Tem um giro de cotas até alto aqui, como a gente verifica, né? Acima do valor normal, que gira de 2 a 3%. O fundo está aí acima dos 6% do giro de cotas, mas é um fundo pequeno, né? E segue aí aumentando a sua quantidade de cotistas, atualmente mais de 19 mil, e eu sou um deles, inclusive meus 2 filhos são também cotistas do DECRA 11. E aqui é a carteira do fundo, né? O portfólio. Então tem CRAs, na sua maioria, tem CRI também. E aqui dentro dos ativos, atualmente ele tem 81% em CRA, quase 82%, em CRI em quase 15%, e em caixa atualmente 3,7%, que basicamente é aquele valor que a gente verificou lá no informe mensal. Bom, a subordinação inclusive única e sênior, né, que é a principal, essas duas subordinações dão preferência na distribuição do fluxo de caixa do papel que ele tem em carteira, né, e subordinada, que é um pouquinho mais arriscada,
o fundo tem apenas 15% da sua carteira. Dentro dos segmentos a gente vê que é bem pulverizado, né, bem diversificado, é interessante isso. O fundo não tem ali, né, algo bem concentrado, aqui menos de 20% principal, que é a revenda, né? E dentro aqui dos ativos que são protegidos contra a deflação, 95% da carteira praticamente são protegidos pelo indexador principal CDI, com um prêmio de médio de risco de 4,94%, um prêmio de risco até considerado ali de baixo a médio, high grade, né, mais ou menos, 76%, e IPCA mais 11%, já eu considero um pouquinho mais high yield, esse IPCA mais 11,7%. E aqui dentro da diversificação geográfica, a gente verifica que o fundo está dentro, concentrado praticamente aqui, centro-oeste, sul e sudeste do Brasil. E essa aqui é a especificação de cada uma das empresas, né? Cada um dos CRAs. O fundo tem aí segmento, logístico, distribuição de combustíveis, cooperativa agropecuária, Fiagril, inclusive Fiagril que o Vegia também tem, né? Distribuidora de insumos, é o principal, inclusive lá do Vegia é o principal atualmente, né? Que o fundo tem ali um percentual bastante alto investido na Fiagril. O Decra também tem aí segmento de insumos, né? Bela Agrícola também, né? Que muitos aí também tem esse cara da Bela Agrícola, empresa conhecida. Toex também, Agrofito, Espaço Agrícola, tudo aí consumo de insumos, distribuidora, Etanol FS, né? Agrofarm, então tem várias empresas aqui conhecidas do setor de agronegócio, principalmente da cadeia de insumos. Tem agora de tecnologia, inclusive, né? Agricultura de precisão que eles chamam, né? Tecnologia. E é isso aí então, né? Essa aqui então é a carteira do fundo na parte qualitativa, e esse é o relatório gerencial que o fundo então apresentou no mês de outubro. O fundo segue fazendo a distribuição bem ali pé no chão, né? Sem aí queimar a caixa, e sim queimando a distribuição que ainda não foi realizada desde o início aí do fundo, né? Então o fundo segue aí pés no chão, ainda tá com um bom valor em caixa aí, né? Tá tranquilo aí em caixa, na minha opinião, né? Pelo tamanho que o fundo tem, né? Ele é muito pequeno ainda, e o fundo segue aí tentando inclusive uma diversificação na sua carteira para mitigar os riscos aí dos papéis, ok? Então eu sigo comprando fundo sempre que tiver uma oportunidade, mas, né, para mim o Vegia está com uma oportunidade melhor agora de preço, mas sigo aí acompanhando o Decra 11, que para mim o fundo está performando muito bem aí desde o início, sem muitas surpresas, ok? É isso aí então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, né, e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, e compartilhe com a gente se você é curtido também do Decra 11. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.